Olá pessoal, apaixonados por plantas! Sejam muito bem-vindos ao Jardim Verde. Se a ideia é ter um antúrio cheio de vida, florescendo como nunca, já aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar aquele like, porque o nosso papo de hoje vai direto, na raiz do problema. A gente vai desvendar juntos o grande segredo para o sucesso no cultivo de antúrios. Sabe aquela situação? A gente cuida, rega direitinho, mas a planta parece que não responde. As folhas começam a amarelar, perdem o brilho e o crescimento simplesmente trava. Se isso soa familiar, saiba que a solução, na verdade, não está nas folhas, mas sim no lugar que a gente quase nunca para olhar. É isso mesmo. O verdadeiro coração do antúrio, o centro de comando dele, está ali, escondido debaixo da terra. E entender o que acontece ali é o que vai transformar uma planta que só sobrevive numa planta que floresce de um jeito espetacular. E hoje vamos mostrar exatamente como fazer essa mágica acontecer. Para a gente encontrar a origem da solução, a gente precisa primeiro entender o habitat natural do antúrio. A resposta não está em um produto milagroso, não. Está em algo muito mais fundamental. Como essa planta vive lá na natureza. Pensa só, lá nas florestas, o antúrio não cresce na terra do chão. Ele é o que a gente chama de planta epífita. Ou seja, ele vive apoiado em árvores, com as raízes quase que expostas, pegando ar, pegando umidade e se alimentando da matéria orgânica que vai se decompondo ali nos troncos. Essa informação é, sem dúvida, a mais importante de todas. Agora que a gente sabe disso, fica fácil entender por que um vaso com terra comum de jardim é uma péssima ideia, né? É só a gente olhar para a natureza para entender o que as raízes do antúrio realmente precisam para prosperar. O ponto central é esse contraste aqui, ó. De um lado, a gente tem um solo compacto, que sufoca as raízes, não deixa o ar entrar e segura a água demais, criando o cenário perfeito para a podridão. E do outro, o substrato ideal, leve, soltinho, que deixa as raízes respirarem e a água passar, mantendo só a umidade na medida certa. E o resultado disso é algo que a gente consegue ver. Uma raiz saudável é firme, tem uma cor clara, sabe? Já as raízes que estão num substrato ruim ficam escuras, moles, às vezes até com um cheiro desagradável, que é um sinal claro de que elas estão morrendo. A diferença é gritante. Agora uma pergunta para todo mundo. Quem aí já tirou o antúrio do vaso só para dar uma espiada em como estavam as raízes? O que foi que encontrou por lá? Conta pra gente aqui nos comentários, vamos compartilhar essas experiências. Muito bem. A gente já entendeu o problema e o porquê dele acontecer, então agora vamos para o que interessa, a mistura perfeita. Como é que a gente recria o ambiente ideal que ele tem na natureza, só que dentro de um vaso, em casa? Essa aqui é a receita do sucesso. É uma composição bem equilibrada, onde cada ingrediente tem uma função muito específica. Não é só jogar tudo junto de qualquer jeito, não. É preciso entender o papel de cada um deles. Vamos dar uma olhada. A maior parte da mistura, uns 40%, precisa ser de um material que crie espaços de ar. A casca de pinos ou a fibra de coco são perfeitas para isso. Elas são como o esqueleto do substrato, garantindo que ele não fique socado, compactado e que as raízes consigam respirar à vontade. Depois, a gente entra com 30% de um bom composto orgânico bem curtido. Ele vai imitar aquela matéria em decomposição que o antúrio encontraria no tronco da árvore, fornecendo e principalmente retendo os nutrientes que a planta precisa. Para deixar tudo ainda mais leve e garantir uma drenagem nota 10, a gente adiciona 20% de perlita ou de carvão vegetal triturado. Pensa neles como pequenas pedrinhas super porosas que impedem que a mistura fique pesada e encharcada. E para fechar com chave de ouro, o toque final, só 10% de humus de minhoca. Isso aqui é como um super alimento para a planta. É rico em nutrientes, que a planta absorve na hora e ainda traz micro-organismos bons, que ajudam a proteger as raízes. Uma pequena quantidade faz uma diferença enorme. E aí, me conta, algum desses ingredientes é novidade por aí? Ou talvez a proporção deles tenha sido uma surpresa? Deixa aqui nos comentários qual é a mistura que costuma ser usada no substrato dos antúrios em casa. Agora um detalhe um pouco mais técnico, mas que é fundamental. O pH. O antúrio gosta de um substrato um pouquinho ácido, sabe? Nessa faixa aí entre 5,5 e 6,5. É nessas condições que ele consegue absorver todos os nutrientes que precisa. A boa notícia é que uma mistura como essa que a gente montou já costuma ficar bem perto desse ideal. Mas olha só, não adianta nada ter o melhor substrato do mundo se a água não tiver por onde escoar. O acúmulo de água no fundo do vaso, esse é o maior inimigo do antúrio. A gente precisa ter certeza de que isso nunca vai acontecer.
E é bem mais simples do que parece. Primeiro, o vaso tem que ter furos de drenagem que funcionem. Segundo, usar a nossa mistura levinha já vai ajudar a não entupir nada. E terceiro, e talvez o mais importante, depois de regar tem que deixar toda a água em excesso ir embora. Nada de deixar o vaso num pratinho cheio de água, hein? Mas e como saber se o substrato que está sendo usado agora já está pedindo para ser trocado? Existem alguns sinais de alerta bem claros que a planta nos dá. Aprender a ler esses sinais pode salvar a vida de um antúrio. É só observar com atenção. O crescimento da planta parou? As folhas novas estão vindo pequenas demais? Está sentindo um cheiro meio estranho vindo da terra? Ou aparece mofo na superfície com muita frequência? Tudo isso são indicativos muito fortes de que o substrato já está compactado e as raízes estão sufocando. E mesmo que pareça estar tudo bem, é bom lembrar que, com o tempo, o substrato se decompõe, ele vai perdendo a estrutura. Por isso, o ideal é fazer a troca completa a cada 1 ano e meio, no máximo 2 anos. Assim a gente garante que as raízes sempre vão ter o melhor ambiente possível. Essa frase aqui resume perfeitamente a nossa conversa. A beleza que a gente vê em cima, nas folhas e flores, é um reflexo direto da saúde da parte que a gente não vê. Cuidar bem das raízes é a base de absolutamente tudo. Então, vamos recapitular o que a gente aprendeu. O grande segredo para ter um antúrio espetacular é dar a ele um substrato que imite a casa dele lá na floresta, ou seja, um meio de cultivo leve, aerado e que drene a água com facilidade. É simples assim. E para a gente terminar, eu quero saber qual foi a informação mais importante, a maior descoberta sobre o cultivo de antúrios que essa nossa conversa trouxe hoje. Deixa aqui a resposta nos comentários. Se essa análise ajudou, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever aqui no Jardim Verde para mais dicas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.